Continuando, né, a aula, faltou, na última aula, a gente estava estudando sobre a questão dos processos, e eu vou aqui compartilhar com vocês o arquivo, e faltou falar dos 10 mandamentos da qualidade, tá? Que seria os 10 mandamentos da qualidade, foi desenvolvido pelo Deming, e são mais uma mudança de atitudes, de valores, entendeu? De princípios da gestão da qualidade. E ele implementou isso lá no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses absorveram, esses são princípios, né, da qualidade, e isso ajudou na implantação da qualidade. Os 10 mandamentos da qualidade são total satisfação do cliente. Então, o cliente é que determina os processos da empresa e não o contrário, entendeu? Você visa sempre a satisfazer todas as necessidades do cliente, inclusive com o produto de qualidade e com o serviço de qualidade. Desenvolvimento do capital humano. O outro princípio da qualidade é você trabalhar sempre na melhoria contínua. É o que os japoneses chamam de Kaizen, né? Que eu vou ser amanhã melhor do que hoje, hoje eu sou melhor do que ontem. Então, esse é o desenvolvimento do capital humano que é levado em consideração nos 10 mandamentos da qualidade, nos princípios da qualidade. Boa noite, tudo bem? Eu preciso conversar com você. Você tá com áudio? Cassiane, boa noite. Boa noite, Alexandre. Tá me ouvindo bem? Sim. Aqui, eu estou preocupado. Está acontecendo alguma coisa? A aula não está atendendo bem vocês? As pessoas não estão participando? Aí eu queria saber se é só na minha aula, se tem alguma crítica, até para a gente melhorar, né? Já Não, estamos falando de às vezes qualidade, ele demora um pouquinho para entrar. né? Eu não quero forçar a barra, entendeu? Porque, igual, por exemplo, eu mandei uma comunicação para você no WhatsApp, né? Mas, assim, às vezes você não está disposta, eu vou entender isso, entendeu? Porque às vezes trabalha o dia todo, mas é porque eu estou preocupado, porque eu estou começando agora com vocês, né? Com a turma nova, e eu queria saber se Uhum. tem alguma coisa que às vezes não está agradando, que se a gente pode melhorar, né? Porque para mim também está sendo um desafio da aula remota, né? Na aula presencial eu teria certeza que seria mais fácil. Eu estava até gravando a aula já, entendeu? Não tinha ninguém, eu estava gravando a aula para Uhum. deixar para vocês. Mas ao mesmo tempo isso me causou uma preocupação, você está entendendo? Não, mas às vezes é porque demora mesmo a entrar, porque às vezes É, né? costuma a internet de alguns não tá boa. E Então nem tá. todos entram, Aham, mas sempre é os mesmos que entram. certo. É só para saber, tá, Já estão Kelsiano? entrando. Porque, né, a gente precisa de ter um retorno. Agora está entrando, né, Uhum. bastante gente. A gente tem que ter um retorno para saber, né? Que eu já estava ficando até preocupado. Eu falei, eu ia até comentar com o Israel. Israel, eu não sei o que está acontecendo, se eles não estão gostando. Né? Eu tive duas aulas praticamente com eles. Praticamente foram duas ou três, não sei. E não sei, né? Às vezes a gente pode melhorar também, porque a aula é muito teórica, às vezes pode se tornar um pouco cansativo, e aí a gente vai tentando mudar os procedimentos, tá bom? Mas foi por isso. Agora eu não vou ficar Tá, mais joia? mandando mensagem para você, não, tá? Que aí eu também posso estar te constrangendo, e não é a minha intenção. Tudo bem? Não, pode mandar. Pode Tá, mandar, se tiver que eu respondo. tá bom. É porque não, porque às vezes parece que estou forçando, né? Às vezes você tá, sei lá, não estava com a intenção. Ô, gente, então vamos prosseguir. Eu estava até já gravando a aula, falei, vou deixar gravado aí, se eles, né, depois assistirem e tal. Não tinha ninguém, eu estava gravando a aula. É, Então, isso aqui faltou da aula passada, tá? Esse slide aqui ainda é da aula passada, eu estava comentando aqui, dos 10, que a gente chama 10 mandamentos da qualidade, mas na verdade são os 10 princípios da qualidade que foi desenvolvido por Deming. Um é a total satisfação do cliente.
Então, a qualidade é voltada para o cliente, os processos têm que ser voltados para o cliente, porque é muito comum, e a gente percebe isso até na instituição financeira, né? Parece que os bancos, eles fazem todo o processo voltado para eles, e não para o cliente, né? Então, você vê, é fila, é não sei o quê, mas eles têm tudo a programação feita para atendê-los, né? Então, se você observar, o banco não trabalha muito com essa mentalidade de total satisfação do cliente, a gente fica em fila, a gente não sei o quê. Então, esse procedimento a gente tem que levar para a empresa. A empresa tem que trabalhar para o cliente e não ao contrário, entendeu? E a questão número 2 aí, que o Deming defendeu, é o desenvolvimento do capital humano, né? É que os japoneses chamam de Kaizen. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje e hoje eu vou ser melhor do que ontem. É o desenvolvimento contínuo, a melhoria contínua. Espera aí que travou. Porque quando eu paro assim para vocês entrarem, ele trava. Aí eu vou ter que parar aqui um minutinho só. Pessoal, boa noite, tá? Eu estava conversando com o Luciano, porque vocês demoraram a entrar, eu já estava preocupado aqui, e eu estava já dando a minha aula gravada. Eu ia gravar para vocês, eu ia ficar aqui 40 minutos falando, gravando a aula para vocês. Bom, constância de propósito. Esse aqui é o mais difícil. Quando a gente implementa um plano de qualidade na empresa, é muito comum a gente, e isso até na vida pessoal, né? Quando você quer mudar alguma coisa, a gente não tem aquela constância. Por exemplo, dá uma primeira crise, a gente põe tudo a perder. Todo aquele projeto que a gente desenvolveu de qualidade, de treinamento, no primeira ventania, a gente acaba se perdendo. Quando eu falo ventania, eu quero dizer crises, né? E a gente vive num país que vive em crise. Então, qualquer crise a gente abandona porque a gente começa a apagar incêndio. Isso é um grande problema que a gente enfrenta. As empresas enfrentam. É muita pressão, né? É muita pressão de concorrência, é dificuldade financeira. A gente vive mesmo. É um país que luta por sobrevivência. E aí a gente abandona todo aquele projeto de treinamento, de melhoria, né? E, então, é importante que haja essa constância de propósito. Muito difícil no Brasil, mas nós temos que refletir sobre isso. Gerência participativa, e quando eu falo de gerência, que vão ser vocês, também gerenciar pelo exemplo, né? Se você é uma pessoa que trabalha com qualidade, que você exige qualidade, você também tem que demonstrar isso nas suas atitudes. Melhoramento contínuo, né? O segundo, quando eu quis dizer o desenvolvimento capital humano, é dar treinamento. Dar treinamento para ter esse melhoramento contínuo. E é aqui que entra a questão do Kaizen. Gerência de processos, tá? É um outro, os japoneses trabalham muito sobre isso. Aí, na questão do gerência de processos, é mais fácil de você pegar erros, no sentido assim, você não culpa a pessoa, você culpa o processo. O problema é o processo e não pessoas. Garantia da qualidade, né? É outro princípio. Se você garante a qualidade, é porque realmente você trabalha com qualidade. Delegação de responsabilidades, disseminação de informações. Isso aqui é muito importante, que é muito comum, por vaidade, a gente não passar as informações, entendeu? E aí o operário, principalmente o operário, ele não sabe o que está acontecendo. Então é importante a gente trabalhar disseminando as informações da empresa. Não aceitação de erros. Gente, é muito comum falar, já viu aquele ditado, né? Errar é humano? Não, acertar que é humano. Então a gente tem que ser muito rigoroso e não aceitar erros, tá? Trabalhar com índice zero de erro, tá? Eu sei que às vezes é impossível, mas sempre com a meta de zero erro. Bom, isso aqui foi só para finalizar a aula da semana passada, tá? Eu coloquei aqui um processo de produção aqui, porque ficou faltando isso na aula passada. Agora eu vou entrar com o arquivo da aula de hoje. Gente, pode me interromper, pode participar, né? Esse início realmente é teórico. Alexandre, você Oi. está falando sobre Kaizen, eu estou lendo um livro sobre isso. É muito interessante essa filosofia, né? Eu não sei, eu sou muito apaixonado pela filosofia japonesa. Eu acho muito interessante. Eu adoro, sabe? Eu me apaixonei com qualidade justamente por isso. Quando eu percebi, né, que quando eu iniciei o entendimento, né, da qualidade, que foi na década de 90, que
entrou no Brasil, né? E aí, o primeiro livro que eu peguei, eu vi qualidade do método japonês. Então, eu sempre gostei muito do estilo deles. E aí, você está lendo sobre Kaizen. Vai fazer o seu Cara, TCC, vai fazer o seu TCC sobre isso? É uma boa, hein? não sei ainda não. Ah, mas pensa no assunto, né? É uma boa. Muito Gente, então bom. agora nós vamos entrar no gerenciamento dos produtos em processo, tá? Que é a área de vocês, a área de produção. Bom, o produto em processo, para você, primeiro você tem que conhecer, tá? Então, conselho que eu dou, você vai assumir uma empresa, você tem que entender como que funciona o processo produtivo dessa empresa. É o básico dos básicos. Assumiu hoje, né? Formou, e no dia seguinte, se Deus quiser, conseguiu estar na sua área, né? De formação, eu assim espero, e você vai trabalhar então nos produtos em processo. Você, o primeiro passo para gerenciar o material no processo ou a produção, você tem que primeiramente se apoiar num fluxo de produção. E como é que você vai compreender esse fluxo de produção, né? Todo o processo. Primeiro, visualmente é o básico, mas tem também, você pode perguntar como é que funciona, você pode ver um fluxograma. Isso aqui é um fluxograma real, né, de uma empresa que eu trabalhei aqui em Cataguases. É uma indústria têxtil. E aqui está mostrando, eu sei que está difícil para vocês verem por aí, porque está pequenininho, porque mostrou desde o processo da fiação, depois foi para tecelagem e depois para preparação e acabamento. Isso dá para ver, tá? Está um pouquinho maior aí. E aqui está todo o fluxograma. Começa lá na sala de abertura, se você for ver lá na preparação da fiação. Alexandre, Oi? a sua tela está sendo compartilhada, não. Perdão, perdão, perdão. Ah, meu pai. Vamos voltar aqui, peraí. Obrigado, tá? De nada. Então agora vê se vai. Peraí. Deixa eu voltar então aqui para o primeiro slide. Agora tá indo, não tá? Isso, agora tá. Uhum. Então vamos voltar aqui nesse conceito, que foi o primeiro que eu falei. Valeu, obrigado pela informação. Se você for assumir, né, a profissão de vocês, a primeira coisa você tem que conhecer e gerenciar todo o material do processo de produção, as pessoas que trabalham no processo de produção. E aí você tem que entender o processo de produção. Primeiro vai ser visualmente. Olha, como é que fabrica o produto? Ah, começa aqui, depois vai ali, tal, 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 tal. Eu vou colocar um filme, um link do filme lá na nossa plataforma, de uma fabricação de boné, para a gente depois, na próxima aula, fazer uma atividade, tá? A respeito disso. É muito legal. É um filmezinho rapidinho, 7, 8 minutos vocês assistem, e aí vocês vão ver como é que fabrica um boné. É real, foi fabricar, como a gente não tem como fazer hoje visita técnica, então a gente tem que fazer pela internet. Aí eu vou mostrar para vocês lá no vídeo, né? O vídeo mostra como que é feito o boné. Então, a primeira coisa é você conhecer o processo de produção visualmente, depois você pode perguntar, e depois pode se apoiar em fluxo, né? Que é o que a gente chama de fluxograma. Esse fluxo aqui, gente, eu sei que é difícil de vocês verem aí, porque está muito pequeno, é um fluxo real, né? Que eu consegui na época que eu trabalhava nessa empresa. É uma empresa aqui de Cataguases, que é uma indústria têxtil, né? Fabrica tecido, Companhia Industrial Cataguases, muito famosa aqui na cidade. E aqui nós temos os 3 setores da empresa, que é o preparação, a fiação, é o primeiro setor, depois tem a preparação, a tecelagem e depois o acabamento do tecido. Aí tem também aqui a questão do tratamento de água, tal, tá tudo aqui. É um fluxograma, se você pegar aqui, você já vai começar a entender o processo de produção. E ele começa lá na sala de abertura. Não sei se vocês conseguem ver lá no início, preparação, afiação. O que é sala de abertura? É onde chega o algodão em fardos. Ele vem com arame amarrado e ali começa a abrir, entendeu? O algodão, que a gente chama de sala de abertura. Depois ele passa para cardas, que aí já é uma máquina, ele vai se transformando em fio, tal, tal, até chegar nos filatórios, que é o último aqui do primeiro quadrinho. Se é que vocês conseguem visualizar, creio que não, tá? Deve ser muito difícil para vocês aí. E depois ele vai para a preparação, tecelagem, mas depois esse material eu vou estar postando, aí vocês vão conseguir ver da casa de vocês depois. Estarei postando amanhã.
E aí você vê até o tecido ficar pronto. Então, por aqui, o engenheiro de produção, isso aqui foi feito inclusive para o engenheiro de produção. A empresa pagou para o cara desenhar o processo, entendeu? O cara ganhou uma graninha boa. Para desenhar o processo de produção, para ficar lá num quadro para as pessoas entenderem. Então, isso aqui, ele é real. Agora está compartilhando, não está? Bom, o que vocês têm que conhecer? Você tem que ver se o sistema ele tem conformidade, se ele é consistente, tá vendo? Se tem uma performance e está baseado em procedimentos definidos, né, que a gente chama de padronização. Se o produto, produção de produtos e serviços está conforme os requisitos que foram especificados, entendeu? Se o sistema atende a contabilidade de custo, aí não tem muito a ver com vocês, mas é importante porque a produção com a contabilidade de custo, ela, tanto que vocês estudam custos, né? Eles têm que estar conversando, né? Hoje em dia com a informática, eles se falam. Se o processo estão atingindo os parâmetros desejados, as metas, né? Analisar se os produtos e serviços estão adequados para o uso pretendido. Então, tudo isso vocês têm que fazer. Quais são esses princípios da gestão de processo? Primeiro, você verificar a qualidade da matéria-prima que entra. Nós falamos isso, né? Que é aquele entrada, processo e saída. Então, a gente tem que focar na entrada. Verificar os processos da produção, ver a sequência, se tem uma sequência lógica. Aqui que é importante, gente, apurar os pontos de estrangulamento. É importante porque você aumenta o custo e prejudica a qualidade do produto. O que é ponto de estrangulamento? Aquele setor que não está dando conta. O processo de produção ele tem que ser numa batida, ele tem que ir num fluxo, entendeu? Num fluxo consistente, onde que não haja pontos de interrupções, entendeu? E se houver, você tem que fazer um diagnóstico, né, buscando a causa raiz. Por que está acontecendo o estrangulamento ali? Né? E sempre concluir baseados em fatos. Não é só porque alguém falou. Né? E aí, onde que a gente vai aprender, por isso que eu falei que depois a aula vai ficar prática, a gente vai aprender estatística, analisar variações, ver em qual horário que acontece o estrangulamento, às vezes tem a ver, né? A gente tem que fazer levantar várias hipóteses. Qual horário que causa mais estrangulamento? Em que período? Em qual época do mês? Entendeu? Então, a gente não pode ficar tomando decisões baseadas no que os outros falam. Porque às vezes a gente pega uma informação com a pessoa, ô fulano, por que você acha que tem um estrangulamento? Ele vai falar, porque falta gente, falta máquina. E aí você vai tomar decisões em cima disso? Não, você tem que fazer, buscar a causa. Que a gente vai aprender métodos de análise e solução de problemas. Bom, como que você verifica o processo? Primeiro, identificar o processo. É o primeiro passo que nós falamos no início da aula. O segundo, determinar as sequências e interações. Bom, eu faço isso, quem faz o outro? E assim você vai fazendo sucessivamente. Determinar os critérios e métodos para operação e controle. Como que é controlado, né? Como que é controlado cada processo da empresa, se tem um método de algum controle, né? Se tem algum documento. Você tem que assegurar também a disponibilidade de recursos e informações. Cabe aí ao gestor, né? Se está faltando alguma coisa, eles vão recorrer a você. Então, você tem que assegurar essa disponibilidade de recursos. A pessoa só vai poder trabalhar se ele tiver condições para trabalhar. E o mais importante que a gente também vai aprender, monitorar, medir e analisar. Hoje em dia, gente, nós temos hoje recursos para isso. Nós temos a TI, né, que é a tecnologia da informação. Então, nós temos essas informações. Agora, não adianta eu monitorar, não adianta eu medir, eu analisar, se os indicadores não forem indicadores bons, a gente não fazer nada, não vai adiantar nada, né? Então, é como se a gente fosse no médico, nossos exames der tudo errado lá e a gente não faz nada. A gente não reduz massa, a gente não faz caminhada, e aí não adianta. Então, ter esses indicadores, mas tomar decisões se os indicadores não estiverem nas conformidades que a gente espera. Espera aí, gente. Implementar ações para atingir os resultados planejados. Ou seja, uma vez que os indicadores
não estão corretos, aí eu acabei falando a segunda frase. Aí você tem que implementar ações para atingir os resultados planejados, as metas, né? Ou as correções de rumo, entendeu? E aí volta a questão da melhoria contínua. Aqui tem um método para você fazer uma análise de processo. Eu já falei vários, desculpa até se eu estou falando corrido, mas eu já falei vários. Um é analisando visualmente, tá? Um outro método que é muito legal é o método de rastrear o processo de trás para frente. Você pega desde o produto pronto e vai voltando. Isso ajuda a você ver. Você sai da lógica, né? Mas você sai da lógica para ficar mais fácil mostrar a lógica do sistema. Quando você faz de trás para frente, você costuma pegar alguns erros, ou seja, você começa a fazer aquela pergunta, mas por que faz assim? Né? Você quebra toda a lógica, tá vendo? Ou então você pode fazer pelo livre deslocamento. Você vai num setor, vai no outro, também não quer dizer nada. Mas essa do rastrear rastrear para frente, né? De trás para frente, ou melhor, aqui é rastrear para frente, ou então para trás, tá? Você indo e voltando, entendeu? Ele facilita porque você pega o produto pronto e você vai voltando até chegar na matéria-prima. Costuma você pegar algum problema. Ou então um livre deslocamento. Agora nós vamos falar de uma coisa que é muito séria no processo de produção, que atrapalha na qualidade. O gargalo na produção. O que é o gargalo? Que é aquilo que eu falei, a interrupção, né? Geralmente ocorre quando o próximo processo é mais lento do que o processo que antecedeu. Pode acontecer às vezes o processo realmente ele requer mais tempo, entendeu? É isso que nós temos que estudar. Não poderia acontecer isso. Mas às vezes, né, aqui o processo é mais rápido quando ele chega num determinado setor, ele agarra. Mas por quê? Porque nesse setor aqui, a exigência do processo produtivo é maior mesmo, né? E ali ele vai ter uma demora, mas a gente tem que tomar ações para que isso não aconteça. Ou seja, às vezes naquele setor precisa de mais funcionário, às vezes precisa de uma máquina melhor, entendeu? Às vezes precisa de um treinamento. Eu estou falando às vezes, então vocês não podem falar essa palavra às vezes. Você tem que descobrir, né? Eu estou aqui na suposição para levantar várias hipóteses para quando vocês estiverem no mundo profissional, vocês lembrarem dessa aula e refletir, tá? Mas não pode ficar só no às vezes. Tem que entender o que acontece. Uma empresa, quando possui gargalo na produção, ou seja, quando a maioria das etapas possui uma certa velocidade de produção, mas uma única etapa possui uma velocidade menor do que as outras, isso é o conceito de gargalo de produção. Então, temos que descobrir. Aí, se alguém fala assim, mas, ô professor, é normal porque aqui requer mais atenção. Mas, de qualquer forma, isso não pode acontecer. Ali você tem que colocar, então, mais máquinas, ou colocar mais pessoas, ou deslocar pessoas para dar uma ajuda, né? Fazer coisas em paralelo, alguma coisa tem que ser feita. O gargalo não pode ocorrer. Porque o gargalo, gente, ele cria uma necessidade de estoques maiores nos setores. E isso aumenta o custo da empresa, né? Porque fica parado, o processo de produção fica parado, o ciclo operacional aumenta. E aí você vai criar um problema, inclusive financeiro. Não estou nem falando de qualidade, mas um problema financeiro também. Por que os custos aumentam? Porque o estoque não está girando. Se o estoque não está girando, não está entrando dinheiro, entendeu? O dinheiro está parado no estoque. E aí ele faz com que os estoques da empresa aumentem. E é como se fosse aveia, né? Que pode, em qualquer momento, dar um derrame, né? E está parado ali. Então, os gargalos na produção, eles geram custos adicionais e atrasam a receita da empresa. Então, esse é o grande problema, né? Qual é a principal forma de desperdício de recursos que se traduz em aumento de custo? Ou melhor, gente, desculpa, que eu não é a pergunta, eu estou afirmando. A principal forma de desperdício de recursos em aumenta os custos da empresa é a ociosidade da produção. Quer dizer, imagina, eu tenho um setor aqui que vem trabalhando normalmente, um processo de produção. Está naquele gargalo. O processo seguinte pode ficar ocioso. Isso também aumenta custo. Entendeu?
né? Porque como está travado, o outro processo não chega, porque, igual eu falei, uma fábrica é um processo onde cada um contribui com uma parte. Quando chega, se um setor trava o processo de produção, o outro vai ficar na ociosidade. E com isso o capital fica subutilizado. Você está pagando pessoas que estão parados. E aí o custo fixo aumenta, né? Em cada produto produzido. Gente, eu também não sei, como a gente está falando aqui de processo de produção, eu queria que vocês entendessem um outro conceito. O processo de produção, ele está inserido numa palavra chamada logística. É muito comum a gente achar que logística é só transporte, tá? A gente pensa que logística é aquele transporte do caminhão rodoviário, por exemplo, que entrega e tal. Não, a logística é o processo produtivo, tá? É desde o caminhão que traz a matéria-prima para a empresa, tudo que movimenta dentro da empresa a gente chama de logística, e o que é entregue ao cliente também é logística. Então, essa palavra logística, quando eu usar esse termo, logística da empresa, eu estou falando desse processo, tá? E outra coisa, a profissão de vocês é tão importante no contexto hoje de uma empresa, porque clientes não pagam pela incompetência da empresa, né? E dentro da produção, o processo de produção é onde que vai causar aumento de custo, e se você for tentar repassar isso para os preços, você vai perder mercado, entendeu? Então, hoje, o engenheiro de produção, que está ali exatamente para evitar que isso aconteça, o engenheiro de produção está ali para evitar que haja problemas no processo de produção, entendeu? Porque nós sabemos que ninguém vai querer pagar por incompetência, por improdutividade, entendeu? E por falta de competitividade. E essa falta de competitividade muitas vezes está na mão de vocês, né? Pode ser que haja problema em outros setores, mas eu estou me referindo à produção porque o nosso curso é engenharia de produção. Então, nós estamos focando nos problemas da produção. Então, ninguém aceita hoje desperdício, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não esperem que você vá fazer economia de milhões. Você faz economia de centavos. Imagina se você economizar 3 centavos em cada pecinha que você produz. Quantas peças você produz? Isso que dá milhões. Então, não espere você focar em milhões. Foque em centavos. Porque a nossa economia é de centavos, tá? Então, uma frase aí: evite o desperdício fazendo certo da primeira vez, com produtividade e comprometimento. E aí, aquilo que ele falou: evite o retrabalho, evite o erro, né? Se previne do erro. Então, um produto que sai sem qualidade é porque não houve uma prevenção antes, entendeu? Então, tente fazer certo. Não é corrigir. Às vezes é necessário corrigir, é menos pior, né? É pior você levar o produto para o cliente e o cliente perceber o erro do que você. É pior. É melhor você perceber. Eu sei que é menos pior, mas o ideal é que o erro, que você previne-se do erro, né? Mas uma vez que ele aconteceu, não deixe ele passar para o seu cliente. Tente corrigir ali, aí o retrabalho faz com que aumente o custo, mas causa menos danos para a empresa do que se o cliente perceber o erro, né? Se a gente perceber, pelo menos está dentro de casa. Agora, uma vez que saiu e o cliente que percebeu o erro, aí é mais complicado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô... Alexandre. Sim, pode falar. Tá me ouvindo? Ah, então. Tive uma reunião hoje que eu até lembrei disso aí que você está falando. Tem um gestor que fala assim que a diferença está nos detalhes, né? Sim. Em milímetros, gramas e segundos, né? Eu achei muito interessante, eu anotei isso para poder não esquecer. E realmente, né? Quando você vai fazer alguma diferença, você faz nisso. Segundos da produção, né? Milímetro ou grama, que são pequenas quantidades que na hora que você multiplica, né? Mês, trimestre, ano, você vê uma diferença muito grande. Porque às vezes a gente vai trabalhar, né, igual assim, prestar consultoria, a gente fica querendo dar resultado, principalmente consultoria, a gente fica preocupado em tentar fazer descobrir, né, ou arrumar um jeito do cara economizar aqui, porque né, ele me contratou para prestar uma consultoria. Só que aí é o que você falou, as coisas estão em valores pequenos, em milímetros, é isso aí mesmo. Uma vez, eu não sei se vocês já ouviram falar, porque eu escuto muito isso em palestra.
Sabe aquela tampinha da Coca-Cola? Aquela de plástico? Aquela tampinha vermelha? Vocês já ouviram falar que teve a Coca-Cola deu uma abertura para os funcionários darem ideias, né? Aquilo que a gente falou na aula passada, aqui no Brasil, são poucas empresas que têm essa abertura. Diz que a Coca-Cola, acho que nem, não foi no Brasil, não sei. Eu não sei se foi no Brasil ou se foi fora. Que teve um operário que deu a ideia de diminuir a tampinha sem perder a qualidade do produto e ele economizou milhões com gasto, né? Ou seja, tirando ali não sei quantos milímetros da tampinha. E se você perceber mesmo, a tampa da Coca-Cola ela era maior. Hoje ela é um pouquinho menor, entendeu? Aquela tampinha de rosca, de plástico. E ali ele economizou, depois ele recebeu, né, bônus tal. Eu não sei se foi operário do Brasil ou se foi fora do Brasil. Não sei falar, porque eu vi isso numa palestra, entendeu? Então, ele economizou, ele deu a sugestão, por que a gente põe uma tampa maior na Coca-Cola? A gente pode fazer menor, segurando da mesma forma para não escapar o gás, né, do refrigerante, e com isso ele economizou, entendeu? Um pedacinho de plástico em cada tampinha, entendeu? Olha só que interessante, eu vi isso numa palestra. Quais são os maiores erros na gestão de materiais ou em processo de produção, né? São os desperdícios. Quais são os principais tipos de desperdício que vocês deparam aí no processo de produção? Às vezes o excesso de produção, né? Tudo que a gente faz demais, a tendência de cometer erro é maior, né? Tempo de espera causa desperdício, processamento, estoque, excesso de movimentação na linha de produção, entendeu? Excesso de correções. E é isso aqui, ó. Processamento desnecessário, movimentação, superprodução, espera, tá vendo? A espera aí é o tal do que eu falei, das interrupções. Né? Tem um cara assoviando e o outro ali, entendeu? Às vezes o transporte, né? O layout, né? Às vezes a matéria-prima é tão longe da fábrica que leva tempo, alguém para ir lá no armazém buscar para começar a produção, entendeu? É aquilo que o aluno aí, eu não vi quem conversou comigo, me perdoa, mas é aquilo que ele falou, às vezes, gente, é minutos. Se você fala assim, pô, mas se você colocar esse produto aqui, você economiza 3 minutos. Tá bom demais, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, mas 3 minutos, são 3 minutos que pode refletir, né? Vocês já ouviram falar, acho que talvez vocês tenham até essa disciplina de PCP, Planejamento e Controle da Produção, que é uma área também que vocês podem atuar. Já ouviram falar? Pode responder. Já teve. Já teve, né? Então, vocês já tiveram essa disciplina, né? Então, o PCP, se você também não tiver um PCP que te dá um apoio legal, ele pode causar problema na linha de produção e aí também na gestão da qualidade, né? Porque a produção são ordens não confiáveis de produção, a informação do produto, do estoque em processo não é confiável, então você acha que o estoque em processo é enquanto ele está sendo trabalhado, né, gente? Então você acha que tem determinado X de produção e não tem, entendeu? Isso tudo vai atrapalhar vocês, porque se vocês não receberem informação correta, vocês não vão gerenciar corretamente. É obrigação o PCP passar para vocês informações corretas, né? E outra coisa, agora na questão da manutenção dentro da linha de produção. Você tem que ver se o tempo de reparo no equipamento está elevado demais, porque às vezes é hora de novos investimentos, né? Você tem que reparar se não está havendo quebras frequentes nos equipamentos, entendeu? Você tem que analisar, isso tudo é vocês, se a empresa tem uma política de manutenção preventiva, né? Às vezes pega umas férias coletivas e ali as pessoas dão manutenção nos equipamentos. Vocês têm que analisar se está faltando peça de reposição, por isso que a máquina está parada, entendeu? Então, isso tudo são funções que o engenheiro passa. Gente, eu falo umas coisas assim, é teórico? É cansativo você ficar me ouvindo aqui na aula remota? Mas isso não é teoria, não é prática. Pensa você dentro de uma empresa, é isso que vocês têm que fazer. A função de vocês é isso. É começar a falar, olha, eu quero um relatório do tempo que a gente está gastando dos equipamentos. Não é que você vai fazer, não. Alguém vai fazer para você. Você vai receber isso. Entendeu?
Você vai começar a perceber nos relatórios o tempo que a máquina fica parado, o tempo, quantas vezes aquela máquina quebrou. Hoje em dia é possível você ter esse tipo de informação, entendeu? Então, cabe a vocês obterem essas informações, criarem indicadores a respeito disso, entendeu? Eu quero saber o tempo de manutenção, tempo que leva, em média, para a gente para consertar uma determinada máquina. Se existe realmente, se você, aí é com você, você vai implementar uma política de manutenção preventiva, né? É importante isso. Isso tudo vai fazer com que, gente, o produto saia com qualidade. Por isso que eu falo, qualidade acaba sendo consequência disso tudo que nós vimos aqui nessa primeira parte da aula. É consequência de um processo de produção em que a mercadoria flui naturalmente, é consequência de máquinas com boas manutenções, bem ajustadas, é consequência de um PCP que te apoia, que te nutre de informação, entendeu? É consequência de você ter operários qualificados, né, que sabem fazer o trabalho, é consequência de um layout bem delineado, é consequência de um fluxograma bem feito. Tá vendo quantas coisas, em poucas aulas nós já falamos, e que, lógico que o que eu estou falando muitas vezes não é novidade para vocês, que vocês viram com outros professores, entendeu? Mas tudo isso reflete numa qualidade. E são coisas que está relacionado a, muitas vezes, uma coisa que aparentemente é simples, aparentemente, que é mudança de atitude, entendeu? É mudança de atitude, de postura, tanto do seu funcionário, muitas vezes, né? Porque tem funcionário que trabalha de forma aborrecida, entendeu? Não tem aquela preocupação com qualidade. Ele não, muitas vezes nem é por maldade. Não tem aquele conhecimento que vocês têm de que está havendo desperdício, está havendo perda de material, entendeu? Nós estamos perdendo, muitas vezes também por culpa da empresa que não passa a informação, não explica, não reúne, não dá abertura para que eles deem ideias. É muito importante jogar limpo. Eu li um livro, não sei se vocês já ouviram falar, do Ricardo Senna. Ricardo Senna foi o primeiro gestor que deu essa abertura para funcionário. Ele foi uma das coisas que eu gostava muito de ler o livro dele, né? Eu acabei comprando vários livros dele que eu gosto muito. Ele fala assim, uma das coisas que a gente precisa de aprender. Se vocês discordarem, porque agora eu já estou dando até opinião pessoal. Ele fala que o empregado, né, o funcionário da linha de produção, principalmente, tal, a gente tem que tratá-lo não mais como paternalismo, isso aí já era para ter acabado, mas como profissional, ou seja, um profissional que requer respeito, entendeu? Você tem que cobrar ele, tem que ser assertivo e com profissionalismo, tá? Trocando ideias. Ele sabe também, você hoje está fazendo uma faculdade, vocês recebem várias teorias, vocês vão chegar lá com conhecimento, mas o trabalho mesmo, o braçal, ele sabe fazer. Agora, você tem que trocar ideias. Eu falando, por que é isso? O que aconteceu? Por que tal? Ouvir, né, com respeito. E aí o Ricardo Senna fala muito disso. Ele eliminou paternalismo, ele eliminou mesmo. Ele falou que até negócio de cesta de Natal ele cortou. Porque ele falou, gente... mas, assim, ao mesmo tempo, ele deu abertura para o funcionário escolher a cor do uniforme, os funcionários reuniam. Tem muitas coisas, porque agora é difícil de eu lembrar que os funcionários votavam um monte de coisa, representante tinha lá como o funcionário para representá-los, então de vez em quando mudava, era mandato, entendeu? O cara ficava 2 anos para negociar salário, muitas coisas interessantes. Foi o primeiro, me parece, o primeiro empresário que deu participação nos lucros. Começou muito em cima da ideia dele, lógico, né? Ele não é pioneiro criando isso já existia. Mas para o Brasil, entendeu? Que deu participação nos lucros. Então, ele quis mostrar assim, você é funcionário e nós estamos aqui para ganhar dinheiro, entendeu? Pronto. Eu não sou seu pai. É mais ou menos isso. Eu dei boa noite aqui, gente, mas tem mais coisas, tá? É porque na primeira parte da aula.
Então, pessoal, alguém quer fazer alguma intervenção? Porque eu falo muito e aí eu não sei também como que vocês estão recebendo a minha aula. Eu estava comentando, agora está mais cheio a sala aqui, eu estava comentando com a Kelciane. Eu sei que esse início é muito cansativo, a minha matéria é muito teórica, pelo menos no início. Depois ele tem alguns cálculos que a gente vai fazer, entendeu? E eu sei que engenheiro gosta muito de cálculo, né? Eu acho que vocês devem gostar. E eu fiquei preocupado, porque vocês estavam demorando a entrar. Eu falei assim, ai meu Deus, já é o segundo dia de aula e eu também estou aberto a críticas, né? Se alguém queira fazer, para a gente ver se a gente está falando tanto em melhoria contínua, né? Por exemplo, na aula remota, gente, eu queria deixar uma coisa bem claro para vocês. É diferente da aula presencial, assim como é diferente para vocês também, como aluno. As técnicas de aula, uma aula presencial, é diferente de uma técnica de uma aula remota. A aula remota, para mim, é novidade, entendeu? Eu comecei o semestre passado, eu antes nunca tinha dado aula por um computador. Eu sempre gostei de olho no olho, de troca de ideias, né? Numa aula presencial, a gente tem dinâmicas. Por exemplo, numa época dessa, se fosse numa aula presencial, eu estava tendo já uma dinâmica com vocês lá, que é uma dinâmica de uma produção de uma caneta, que era para a gente começar a levantar dados para montar a estatística. A gente ia estudar o tempo de produção para fabricar uma caneta. É uma dinâmica que eu dou em aula presencial e que agora não tem como. Eu estou aqui pensando como que eu vou fazer isso. Todo ano, quando eu dou aula para engenharia de produção, eu começo a falar, lógico, tem uns conceitos iniciais, né, da qualidade, conforme eu falei com vocês, mas depois, no terceiro ou quarto dia, eu já começo a montar uma dinâmica de produção. Eu começo a mostrar para as pessoas, através de uma dinâmica, tá? Prático. Como que um método de trabalho influencia no ciclo operacional. Então, a gente faz uma fábrica de caneta, tá? De montagem de caneta mesmo. Eu compro as canetas, eu desmonto as canetas e vocês vão trabalhar na montagem da caneta. Então, assim, eu estou tendo essa dificuldade. Então, eu peço aí que vocês tenham um pouco de compreensão, que a gente tem que torcer para a gente voltar logo para a gente fazer isso. Tá bom, gente? Por isso que a aula fica um pouco cansativa. Vai terminar aqui agora e eu aguardo vocês aí para a segunda parte. Tá joia? Vou sair aqui e a gente volta com mais assuntos aí. Mas aqui, por favor, Beleza. vocês podem fazer as intervenções de vocês, tá? Que aí me ajuda também. Beleza, já. Um abraço. Beleza. Até daqui a pouco. Valeu. Até.